Boa tarde, Ana, Solange, Top está chegando. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições,
Senhor. Senhor. Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Dinorá, feliz por te ver aqui já, que bom, voltando à atividade, que Tem que bom. voltar, né? Então, e hoje você quer fazer a prece e a página de abertura? Não, eu já Não? chorei aqui com a música, não, melhor não. Então tá bom. Ana quer fazer hoje? Posso fazer. Tá bom. Legal. Pode começar. Senhor Jesus, divino amigo, com a tua bênção, com o teu amor, nos envolvendo a todos, cada um no seu lar, nessa reunião bendita de aprendizado, que a tua luz, Senhor Jesus, se derrame sobre cada um de nós, para que estejamos atentos no estudo que iremos realizar, para que essas leituras, esses ensinamentos penetrem os nossos corações, para seguirmos em frente, confiantes, otimistas, com a certeza que não estamos sozinhos, porque tu velas por todos nós. Que o teu amor envolva os nossos protetores, que são os responsáveis por essa reunião. E assim, Senhor, fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, do nosso livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a nossa leitura de hoje, 172, que despertas. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e as punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Atos, capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluido entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade da tua sombra. E se te encontras interessado em aquisições de valores iluminativos com Jesus, será fácil
descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Pepita, eu deixo que você faça o comentário. Depois, no meio ou no final, se eu achar que eu devo dizer alguma coisa, eu falo, tá bom? Alguém gostaria de auxiliar aqui, de fazer o comentário aqui para a Ana? Alguém gostaria de comentar? Eu acho assim que essa passagem dos Atos, a gente vê a importância, né, de Pedro. O fato, as pessoas acreditavam que a simples sombra dele, o toque da sombra, era capaz de levantar os doentes, de melhorar suas condições, de reanimá-los. E é muito interessante ele dizendo, ele fazendo essa comparação do que cada um de nós desperta no outro. Se somos pessimistas, se somos, se trazemos a revolta, né? O revoltado espalha nuvens de veneno sutil, ele não percebe, né, que aquela revolta, aquela coisa dele estar sempre revoltado, o maledicente, ele instiga as disposições malignas nos ouvintes. Aí o caluniador, eu me lembrei daquele caso que André Luiz narra, né, em Os Mensageiros, do Paulo, o caluniador, tem um capítulo, não é? E que ele, no plano espiritual, chega num processo de loucura muito difícil, devido às situações que ele provocou com a calúnia. E aí ele vai falando, olha, eu achei interessante quando ele fala o preguiçoso, adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. É verdade, às vezes você está com vontade de fazer alguma coisa, aí chegou outro assim, não faz não, bobagem, não, vou fazer isso, é que a pessoa te instiga à preguiça, te instiga ao ócio. Então, aqui eu achei tão, ele colocou isso de uma maneira tão apropriada, o preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. E aí ele vai falando, o mentiroso, ele traz perturbação e insegurança, ele vai falar do galhofeiro, enfim, e aí ele vai falar de todos nós. E ele diz o seguinte, que a gente precisa verificar o que é que nós despertamos nos outros, porque se nós somos capazes de avaliar o que nós despertamos, é que também já somos capazes de começar a identificar os nossos pontos vulneráveis e a trabalhar para corrigi-los. Eu não digo assim, corrigi-los, né? Não. Mas eu digo assim, podemos começar a trabalhar para corrigi-los. E aí ele vai exatamente falar tudo isso de uma maneira muito simples e bem proveitosa. Alguém, ó, foi bem sucinta. Alguém quer falar alguma coisa? Sandrinha, você que chegou aí agora, alguém quer falar alguma coisa da página, acrescentar, ou a Ana quer acrescentar alguma coisa? Bem, eu vim lá da FEB. Não, querida, hoje, para ser franca, eu nem tinha lido, nem deu tempo. Acho que a Ana quer falar alguma coisa, falando. Eu acho, Pepita, que você já explanou tão bem, que eu acho que realmente é tudo isso, é nós examinarmos a nós, as nossas sombras que ainda incomodam os outros, para podermos estar atentos para nos modificar, nos melhorarmos, vamos dizer assim. Só isso. Bom, então, já que ninguém quer falar nada, a gente vai para 2000 anos. Eu acho que a gente pode repetir o parágrafo, muita gente que não tem acompanhado, o parágrafo em que ela encerra o conselho, a Calpurnia, que é a mãe do Agripa, né, e do Plínio, que está aconselhando ao filho que declara que gosta da mesma mulher que o irmão e do tormento que ele vive. E aí a gente vê o conselho da Calpurnia para o Agripa. Então,
quer começar a leitura? A Rosana quer começar hoje a leitura? Começa aí de ser forte, só para a gente recapitular. Uhum. Se forte, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentava, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Calpurnia deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, revidando por fim. Não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade do Avênio? Bem sei que pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai. Mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. Agripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando afinal: minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão, a ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado, porque desse modo poderia demorar-me em Massília, lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Docus, Plínio aguarda a promoção oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. A mim só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus 2 filhos ao império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para as suas penosas preocupações. Quer comentar, Rosana? Bom, a gente já tinha falado, né, na semana passada que a mãe conseguiu acalmar ele, né, com as palavras dela, e eu acho que o principal também, né, foi aquela história, não importa no que você acredita, né, mas a crença dela nesses deuses aí, ela dizendo que Júpiter há de chegar para a tua de Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. E eu acho que é isso que a gente sempre espera quando a gente acredita em alguma coisa, né? Isso aí eu acho que deu um certo conforto para ele. E depois a ideia dela de mandar, quer dizer, dele fazer uma viagem, né, para o Avênio, para ele ficar longe, né, da Flávia, também ajudou um pouco, né, para ele pensar que isso ajudaria ele a esquecer a menina.
Agora, o que eu não entendi aqui é que ele falou que seria bom, sim, mas que ele gostaria de ir com atribuições de Estado. E para isso ele teria que ir como militar, né? Foi isso que eu entendi. E parece que o Plínio, o irmão, né, estava aguardando do Públio e do senador Cornélio Docos também uma promoção para se tornar militar, é isso? Ou para. Não, o Plínio, ele já vinha na carreira militar. O Agripa, ele estava mais na diplomática. Ele iria herdar, porque o cargo de senador era hereditário, né? Então, ele automaticamente, assim, jovem, ele vai Eu, ocupar a eu, cadeira no Senado Mas aí ele está dizendo que o Cláudio, que era imperador, ele gostava de transformar privilégios políticos em regalias militares, ou seja, pode dar a ele o comando de alguma coisa, pode dar a ele uma função que ele levaria para lá, que ele continuaria a trabalho, não perderia seus proventos e estaria muito bem, quer dizer, ele teria prestígio, né, digamos assim, é o que eu entendo. o Plínio ia receber essa promoção porque ele era o mais velho, né? E ia Não, não, tomar. o Plínio é o mais novo, mas é que o Plínio já vinha na carreira militar. Ele coloca isso, ele tinha esse gosto, ele já vinha, digamos assim, já estava, digamos, engajado no serviço militar. Ele ia ter uma promoção, era muito importante naquela época, ser um militar, ser destacado, ter o comando de algum pelotão, alguma coisa, entendeu? Então, o Plínio, ele já tinha um engajamento na carreira militar. E o Agripa, ele estava mais para o Ah, lado é. diplomático, digamos assim, se é que eu posso dizer isso. Mas eu não entendi aqui o que que ele ia conseguir, então, né? Porque o Plínio estava aguardando a promoção, e Sim, aí. o Plínio ia ser promovido. Aí, Hum, até em função do casamento, ele ia ter uma promoção lá na função dele militar. E aí uhum. ela diz que, assim como foi conseguido para o Plínio, né, eles poderiam movimentar as relações, ou seja, o próprio Públio e o outro senador, que também eram conhecidos, poderiam ter acesso ao imperador e conceder para ele uma designação militar, né, uma ocupação militar para aquela região, né, um comando, alguma coisa, né? Uhum. Assim, eu acho que continua sendo feito assim atualmente, né, João? Deve ser mais ou menos assim, né? Continua assim. Quem indica, né, continua sendo assim, não é diferente. Não é Quem tem diferente. padrinho não morre pagão. Pois é, não é diferente. Você vê que naquela época digamos assim, era muito importante você ter filhos, digamos assim, para a pátria, para o exército, era nobre isso. Tanto é, Ainda mais que a carreira militar, que Roma era uma potência militar. Então, olha, é imagina quanto verdade. militar não tinha, né? Não, Com aquele não, império todo, ser e militar acho que era o mais comum, era, assim, né? era Mas, o que tinha O mais império foi prestígio. construído através dos militares romanos, né? É. Através da força. Então, E não, e aí a gente vê a importância, você vê o Saul, ele é comprado para ajudar os filhos nos jogos. Então, essa parte esportiva, essa parte de treinamento bélico, essa coisa, se dava muito valor. E você vê que tanto ele, quanto o Plínio, quanto o Agripa, eles tinham já ganho vários prêmios, aquela coisa toda, nessa parte, digamos assim, esportiva e acadêmica. Mas o que eu achei importante nesse trecho é que você vê, o Agripa, ele estava com o coração que era um vulcão em erupção. Ele estava a ponto de ter alguma coisa, um piripaque.
tamanha, assim, a pressão, a angústia, o desespero, ele estava assim, com aquela dor que, como ele não repartia, aquilo ele intensificava cada vez mais aquela angústia, aquela dor de ver a mulher que ele amava, queria se casar com o irmão e naquela convivência. E aí, a postura da Calpurnia, que eu achei assim de uma sabedoria imensa, ela chega, a primeira coisa que ela faz é se solidarizar com ele, é dizer, olha, estou aqui, eu te entendo, te dou todo o apoio, e aí o acolhe e, ao mesmo tempo, com firmeza. Olha a nossa posição, nós temos que dar o exemplo, às vezes, na vida, temos provas, de renúncias sérias, enfim, ela o estimula a essa posição estoica, ou seja, de superar a própria dor, de vencer. Eu achei assim muito, muito significativa essa posição. E aí ele joga aquela larva toda que estava pressionando o vulcão para fora e ele se sente aliviado. Primeiro, porque ele divide a angústia, segundo, porque ele se vê acolhido e compreendido pela mãe, depois, terceiro, é que a mãe sugere alternativas que podem, de alguma maneira, lenir, amenizar essa situação, essa prova difícil. Então, eu achei assim, esse momento entre a Calpurnia com esse filho de muita sabedoria e muita ponderação, e ao mesmo tempo de firmeza, em momento nenhum. E aí, repara, e a gente vê também no Agripa nobreza de caráter, né? Você vê que, embora o pai estivesse super preocupado de morrer e deixar os filhos em experiências doidivanas, ele diz que o Agripa já vinha meio que se engajando nas atividades do pai, etc. e tal, mas a gente vê nobreza, porque ele diz: olha, se fosse qualquer outra pessoa, eu não mediria esforços para tirá-lo do caminho. Quer dizer, se fosse qualquer outra criatura que não fosse o irmão, ele não teria escrúpulos para tirá-lo do caminho, mas é o irmão. Então a gente vê que há no Agripa um sentimento já de nobreza, desse respeito pelos valores da família, essa lealdade ao irmão. Eu acho isso muito importante, porque poderia não ser assim, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esse episódio aqui? Não? Vocês não gostaram desse trecho, não? Dinorá, fechou o som, você falou, mas fechou o som. Ninguém vai ler? Então, vou pedir ao João para ler um pouco. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para as suas penosas preocupações. Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rubros da tarde, que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando o ensejo de providenciar quanto aos seus novos planos. Após acomodá-lo convenientemente, voltou Calpurnia ao terraço, onde procurou repousar das intensas fadigas morais, suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados os olhos lacrimosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Mais de 6 meses haviam decorrido após a morte do esposo e a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia, na sua velhice resignada, que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas
à margem do rio infinito da vida. Sentia, no ambiente e nos corações que a rodeavam, uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era sua palavra ponderada e carinhosa, meiga e sábia. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que lhes comprometeram para sempre a ventura e a tranquilidade conjugal. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Se aos seus olhos Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres junto do Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Vamos parar aí, João? Que ela continua, né? Aqui ela encerra, né? Esse apoio ao filho, né? O coração de mãe ali, né? Tendo que suportar, né? Às vezes de uma forma em que ela não demonstre, né, as suas preocupações, as suas angústias, né, diante, né, dos sentimentos do filho, né? Toda essa turbulência de sentimentos que o filho vem atravessando e ela ali tendo que o consolá-lo, ampará-lo, né? Sem que né, mantendo a harmonia entre os irmãos, entre o lar, mas ela intimamente ali, ela, né, fatigada, né, cansada, né, necessitando desse apoio, né, sentindo a falta do ombro amigo que era o esposo, né, que a sustentava, ajudava ali também, era um pilar de sustentação do lar, né? Ela se volta, né, nas preces dela lá, né, para as divindades deles, né, suplicando ali, né, forças para as suas fadigas, né, principalmente as suas fadigas morais, né, porque ela via ali o conflito moral que o filho atravessava, né, e ela, né, sentia que, né, nesse misto de sentimentos em que ela atravessava junto com o filho ali, ela sentia, né, as recordações do marido, né, era um misto de sentimento, ela vivendo tendo esses pensamentos torturados, amargurados, dolorosos, ela recordando, né, buscando na imagem, nas lembranças que ela tinha do esposo, né, as recordações mais cariciosas, mais doces, talvez para balsamizar ali todas as suas dores, né? E ela, né, interessante aqui, né, que ela já se sente, que eu entendi que parece que ela já se sente deslocada, ela está se sentindo, às vezes, como se fosse um peixe fora do aquário, ali na sociedade romana, né? Ela, né, acho que é o tempo, né? Acho que a madureza vai nos trazendo outras percepções da vida, né? Principalmente para quem, às vezes, ela não, né, tinha as convicções, suas crenças, mas era uma pessoa sensível. Então, a gente, quando vai despertando a nossa sensibilidade, eu acho que certas coisas para nós vão perdendo sentido, né? A gente vê que aquilo é supérfluo, que aquilo é raso. Então, acho que ela foi se sentindo
né? Como ela descreve aqui, né? É, né? Que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Aí eu não sei se ela está se referindo a ela, né? Que ela se sentia às vezes insulada, ela diz aqui, né? Que ela nota essa diferença singular, né? Como se faltasse essa peça do mecanismo de raciocínio, que ela até liga isso ao esposo, mas eu acredito que não, eu acredito que Eu, exatamente o que o Evangelho de Jesus trouxe, né? Era a peça que faltava para a engrenagem funcionar, a engrenagem da vida, né? E ela se sente ainda também triste, né, pelos acontecimentos que Lívia e Públio trazem para ela, né? E ela percebe essa modificação da amiga, né? Aí ela, nas suas convicções, ela não consegue entender, né? Ainda presa ao orgulho e à vaidade, ela não consegue entender toda aquela transformação que a amiga sofreu, né? Trazendo esses conceitos tão, para eles ali, tão revolucionários, às vezes até absurdo, né? Da humildade, da fraternidade, ver a amiga lá, né? Uma romana, né? Da alta sociedade romana se envolvendo ali tão fraternamente, tão igualmente com os escravos ali, né? Acho que é mais ou menos isso, Petrita, pode. eu acho que, eu acho que assim, se a gente comparar o que a gente confrontar a sabedoria da mãe no trato da questão dos filhos, né? Ali ela foi sábia, ela foi ponderada, ela foi firme, tudo bem. Aí agora ela, ele veio colocar o seguinte: ela ouviu confidências do Públio e ouviu confidências da Lívia com relação às questões que se passaram na Palestina. Então, aí envolve a questão do filho, a separação conjugal, a, a, a calúnia que ela sofreu. Ela conhecia a Lívia, ela conhecia a Lívia. Ela continua a conhecer, a ver na Lívia uma pessoa de sentimentos nobres, ver a postura recatada, ver quanto ela não se volta para os valores efêmeros. Mas, gente, esse danado de orgulho da raça é que, olha, entrava a lucidez total. Ela que foi tão sábia com relação ao filho, ela chega a ser injusta com relação à Lívia, porque ela não consegue acreditar totalmente em função dessa postura diferenciada da Lívia. Ela chega depois a falar que a Lívia antes era é, tímida, era assim, era coisa. Agora ela é senhora de si, apesar de estar ali excluída, de estar isolada no lar, mas ela era uma pessoa firme. Ela estranha essa firmeza da Lívia, essa firmeza, ao mesmo tempo esse desprendimento das tradições. Quando ela fala da sociedade romana, ela fala criticando os equívocos, o enceguecimento dessa visão aristocrática daquela sociedade, voltada para valores efêmeros, passageiros, enfim. E ela não consegue. Aí a gente vê como nós somos assim, uma colcha de retalhos. Quando os espíritos dizem que a gente cresce aos pedacinhos em algumas coisas, às vezes a gente desenvolve um determinado valor e outros ficam profundamente atrofiados. E aí a gente vê uma mulher que eu diria assim, gente, olha, tiro o meu chapéu para ela pela sabedoria dela, pela maneira de se conduzir como mãe. E aí, numa hora de acolher a amiga, mesmo ela não tendo nada para dizer que, olha, ela, o caráter dela mudou, pelo contrário, ela melhorou, mas ela não consegue ver melhora em alguém que quer se solidarizar com os serviçais. É alguém que quer afirmar que todos somos iguais socialmente.
ela diz que então ela não pode, digamos assim, respaldar a confidência da amiga. Aí aqui, para nós que estamos assim de fora, a gente diz, nossa, mas aqui ela falhou feio. Mas é a formação deformada desse orgulho de raça, desse apego a tradições. Então, se não é do jeito que a gente prega, não é confiável. E aí, às vezes, a gente pensa se nós, às vezes, não continuamos tendo essas posturas. Então, você vê, às vezes, no evangélico assim, se for evangélico, é irmão, se não for evangélico, é inimigo. Se for, não é? Mas nós, será que nós espíritas, assim, fulano é espírita, como se ele ali já tivesse com rótulo de santo. Não, às vezes a gente diz assim, fulano é espírita. Quando você vai conviver com a pessoa não é íntegra, legal, a pessoa não tem posturas, não é? Ela é espírita, mas ela não é o espírita que você achava que devia ser. Mas a gente já dá um crédito porque ela é espírita. A gente continua errando assim. Mas aí eu queria ouvir vocês. Olha, eu vejo aqui a Calpurnia, esse estranhamento dela, eu acho que a par dessa questão da maternidade, dela ter toda essa sabedoria, a gente vê que o casamento dela era uma parceria assim bem grande, né? Porque essa saudade que ela sente do Flamínio tem a ver com o lado dele de ter uma visão mais ponderada, né? Mais lúcida das coisas, né? E eu vejo isso assim também. Acho que todos nós, quando temos um parceiro, né? A gente acaba, às vezes, raciocinando em bloco, né? Raciocinando em algumas coisas. Quando você vê, você está pensando igual, né? Você acha as mesmas coisas, coisa e tal. E quando ela se vê só, ela precisa tomar posse da sua, né, do seu julgamento, né? Eu acho que por isso que ela não, ela na hora de acolher a Lívia lógico que tem essa questão do orgulho da raça mesmo. E outra coisa que eu observei aqui, quando ela fala que ela sentiria orgulho de entregar os filhos ao O Estado. ela usa aqui um termo aqui, consolidação de suas conquistas soberanas. Gente, Roma matava, fazia, acontecia. Uma Ficava cheia de coisa medalhas, horrorosa. As ficava cheia conquistas de medalhas. romanas. Era As ovacionado quando conquistas entrava. romanas dizimavam povos, jogavam as pessoas de joelhos, né? A gente vê com os judeus, né? Então, a pessoa ainda sente orgulho, porque é uma conquista, e aí a gente vê o que é você, né, ter esse orgulho sem filtro, né? Como se as pessoas fossem diferentes aqui e ali, né? No fundo, é tudo igual. Então, por que esse orgulho? Ai, porque, né, o meu país, o meu conquistou, fez e aconteceu. A gente tem que ver se, né, qual é a conduta, né, se você vai melhorar se o povo, se não vai, enfim. Mas então é essa visão, a visão da época, a visão de um povo, né? E eu acho que Emmanuel mostra isso muito bem. Se fosse fazer uma crônica hoje da nossa vida, quanta coisa que a gente acha normal, daqui a 100 anos, as pessoas vão ler, vão dizer assim, gente, mas aquele povo de 100, 200 anos atrás era uma coisa horrível, né? Então é isso, a gente se orgulha hoje de uma porção de coisa que mais tarde vai ser jogada por terra. Mas eu vejo aqui ela com essa questão da, da falta do marido como uma prova mesmo, né, de um casamento bem-sucedido, não digo bem-sucedido em aspectos sociais, mas em aspectos de Harmonia. intimidade, de proximidade, de confiança, de parceria, né? Eu acho que para mim isso fica assim bem claro, né, nessa postura dela
de se sentir assim insegura, né, diante da sociedade, né? Uma porção de coisa eu vi isso, sabe? Eu entendi também um pouquinho diferente. O marido Diga. dela era o que dava a posição, principal posição social lá na vida dela, era ele. Ele é que era ocupante de um cargo e tudo mais. Uma vez que ele não está mais, a posição dela também muda. Ela não é mais, vamos supor, rei caiu, entendeu? Eu entendo isso. E mesmo a gente, é claro que a gente sofre a influência do meio, isso é óbvio. Então, é aquela, eu acho, a evolução de cada um e a evolução do grupo, né? Do coletivo. Agora, a Lívia também sofreu essas mesmas influências, já tinha uma outra visão. Então, é muito da gente também, né? Ela ainda estava presa a isso, enquanto que a Lívia já via de outra forma. Então, tem o meio e tem a gente também querer valorizar aquele tipo de coisa. Ela valorizava. E eu acho que ela dizia, eu já não me sinto mais a mesma, porque ela já não era mais assim. Quando ela chegava com o marido, chegava. Agora ela sozinha, não sei se vai ter o mesmo valor na sociedade que eu digo. Porque o pessoal que, por exemplo, o bajulador bajulava o marido dela, né? Se tivesse algum bajulador, apesar dele ser uma pessoa super correta e tudo, eu acho até que ele tinha uma visão melhor que a dela. Por isso é que eu acho que ela também se sente assim um pouco diferente, achando que está diferente, né? Eu acho que pode ter um pouco disso, acho que tem assim, mas acho que o que ela deixa mais assim, a falta é a ajuda do marido na Eu também avaliação achei. desses processos íntimos. É. Tanto que ele Ela fala deixa, como se fosse uma peça do mecanismo do seu raciocínio, né? Então, eu acho que é realmente uma falta, não a falta da posição social, mas a falta, né, da segurança, da parceria, eu via dessa forma. Ela, inclusive, disse que ia tentar junto a amigos, né, para conseguir para esse filho Agripa lá o que ele estava precisando antes de viajar. Quer dizer, tudo isso é um jogo de influências, que era graças ao marido dela, né? Não era ela. Aí isso também vai pesar muito para ela. Eu vejo assim, eu acho que ela sentiu, não sei, posso estar errada. sim, e não, olha, eu acho que tudo isso pode ter sentido, mas eu acho que assim, como ela vai trazer a questão da Lívia, que a gente vai continuar, ela deixa claro que, olha, para avaliação desses casos mais graves, mais sérios, mais assim complexos, ela sentia falta desse fiel, sabe, assim, dessa avaliação mais criteriosa dele, né? Eu acho que ele fazia falta, ele era o ponderado, ele era assim, mas não é? Tanto é que ele era tido por Públio como se fosse, era um amigo que era como se fosse um pai, ou seja, aquela pessoa que ele ouvia. Não que ele também, às vezes, não desse conselhos equivocados, como quando ele pede a Públio que, olha, quando você for para a Palestina, não, né, mantenha a sua autoridade, mantenha a sua firmeza, não seja benévolo, assim, e aí cria aquele problema todo que acaba, que a gente já viu e vai ver do André de que horas, né, que vai ser, né? Mas vamos continuar então. Sandrinha, quer ler um pouco? E assim, parou na. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu marquei. Quanto desejava ela, né? É isso? Isso, isso. Quanto desejava ela ter ainda o esposo a seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria. Mas agora estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência. E por mais que buscasse no íntimo
uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. No céu brilhavam miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públio que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim, é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho dos deuses generosos. E, de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando, sempre lembrado amigo, me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma há mais de 16 anos. Desculpe. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite, com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona: lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que a Agripa deve partir para Vênio, tão logo se sinta restabelecido. Mas que motiva essa novidade? Perguntou Públio com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era intenção do meu morto cuidar pessoalmente deste assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? Agripa não estará presente, porventura? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília, comunicando sua presença e cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto de Cornélio Docos, a fim de que consiga do imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando, para tanto, que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Vou dar uma Para parada aí, Sandra, que já está longa a peça. já está longo. Aqui é interessante que ele vai explicitando para a gente os valores, né, culturais daquela época, né? Eu marquei aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Quando desejava ela ter ainda o esposo a seu lado para, para conversar com ele aquilo que era mais íntimo, né? Só entre os dois. Ela bota assim, mas agora estava sozinha, e Emmanuel coloca, né? Para raciocinar e agir com plena emancipação de consciência. Aí eu fico pensando, né? O homem tinha um poder realmente enorme, como ainda tem em muitas sociedades, não é? E ela, viúva, recentemente e viuvou, não é? Era daquela estirpe de mulheres íntegras, mas com todas as concepções
daquele Império Romano, daquela cultura romana, quanto à mulher, a presença da mulher no lar, né? A mulher como uma provedora até de arrimo psicológico e até moral para seus filhos. A conversa com o esposo mostra realmente a comunicação e o amor que existe entre os dois. Mas ainda aí ela sente, olha só, com plena emancipação de consciência, estava sozinha, ou seja, é como se a pessoa tivesse tão ligada aos conceitos, ao ponto de vista daquele com quem divide a convivência mais íntima, né, no lar, e de repente ela se vê sem aquele amparo ali, que era do Flamínio. Aí eu vejo isso assim na nossa sociedade mesmo, quando a pessoa viúva repentinamente. Parece que as coisas custam, às vezes, a se equilibrar, né? Dependendo de cada caso, é verdade. Porque a pessoa tem que agora, não, agora sou eu comigo mesmo. Agora sou eu que preciso tomar as decisões. E ela tomará, nós sabemos disso, mas não deixa de ser um grande desafio. Eu fico pensando, eu me coloquei assim, em relação à minha própria vivência. Convivo com um esposo há 42 anos, né? De repente, isso se para e fico eu a ter que gerir tudo, a ter que pensar por mim mesma, sem trocar ideias, sem refletir acerca dos filhos. E aí sim, você tem amigos, é verdade, mas lá no dia a dia você vai ter que decidir. É a tua consciência, é a tua experiência individual que vai começar a se desenvolver, não é? E no caso de Calpurnia, vai ser muito importante isso, muito importante, que mais adiante a gente vai ver, não é? Ela vai assumir, não é fácil, porque além de sentir a perda do esposo, ela está vendo o conflito com as pessoas que ela ama profundamente, que são os filhos. E ela tentando resolver essa problemática da melhor forma possível. É uma prova bem difícil que ela está vivendo, né? Marquei aqui, mais adiante, quando ela diz assim, aí chega o Públio, né, para conversar com ela. E os dois voltam àquelas recordações de outrora. E ela, mais adiante, ele diz assim, para descer, longa pausa sobreveio. Os dois começaram a conversar, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Ou seja, o nível de percepção dos dois era bem semelhante, né? E ele, com toda a problemática vivida no lar, um lar que para ele essa dificuldade conjugal, que para ele foi o final para ele mesmo, ele não abria mão disso, né, pelo orgulho, e ela pela falta real do marido. Os dois estavam, na verdade, viúvos, vamos dizer assim. Ela viúva materialmente também, e ele um viúvo porque não aceita uma outra realidade, que é a realidade do coração dele, né? Ele não conseguiu ouvir a voz do coração. E aí ele se sente voltando. Vamos lembrar os bons tempos, né? E vamos ver como a gente consegue se alimentar. Na verdade, não consegue totalmente, né? Ninguém pode viver só de lembranças. E aí ele vai sentir esse vazio também, assim como a Calpurnia. Mais adiante, ela diz assim, aí vem aquilo que Glorinha estava comentando e Pepita, né? A gripa não estará presente, aí ela não abre com ele o motivo, não é? Mas ela faz um pedido pela própria envergadura política e social do público, ela pede que ele interceda pelo filho. Então, é muito fácil, como o João falou, ele não estava ligado à parte militar, mas ela fala aqui, não é? Quanto a não permanecer no casamento do irmão, ela coloca o Saul
no lugar do Agripa, que considera que está bem colocado. E depois ela pede a intercessão dele, porque ela diz transformar, que sejam, tanto que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Ou seja, havia uma hereditariedade, né, política naquela sociedade, e, ao mesmo tempo, ela sabe que o público pode interferir junto de Cornélio, Ducus ou Docus, não sei como pronuncia, pela própria condição que ele já se encontra como senador. Né? É isso que ficou para mim. Podem completar, por favor. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Laura, você quer falar alguma coisa? Eu achei que você fez um. Não? Tá bom. Ela não está Então, conseguindo o som. oi? Laura postou que não está conseguindo o som Ah, lá. tá. É, não tá. Ela falou. Então, mas alguém quer fazer mais algum comentário do trecho? A gente ainda tem, dá para ler mais um pouquinho. Glorinha, quer ler? Leio, Pepita. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia, disse ansiosamente, ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente. E eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado. Mas em vão aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma resta de luar lhe coroava os cabelos brancos. Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos ao coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador, como sabre afiado que o rasgasse vagarosamente. Mas afinal, minha nobre amiga, exclamou ele, quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. Que pensas atualmente de Lívia? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade. Não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Eu acho melhor parar, Pepita, ou você acha que dá para continuar mais um pouquinho? Eu acho que se pode pegar só esse parágrafozinho agora. 17 Tá. minutos. Então, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga, de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Acho que pode comentar, Glorinha. É. Então, aqui, né,
ele observou, né, o Públio, ele estava sedento, né, por uma palavra que ela pudesse dissipar dentro dele tudo aquilo que ele trazia de dúvida em relação à esposa, que ele mesmo, ele já admite para si mesmo, né, que ele tem um coração caprichoso e egoísta, um coração de homem caprichoso e egoísta, né? E então, eu acho que é como às vezes a gente, né? Às vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente precisa, né, para dissipar uma nódoa em nós mesmos, né? Alguma coisa que a gente sabe que a gente está errado naquilo, mas precisa de alguém para te esclarecer. Mas ali, naquele momento, ele esbarra, né? Como a Sandra falou, ela era uma pessoa correta, né? Mas toda essa visão, né, de mundo que ela trazia, né, na sua classe social, a impediu de ver na Lívia, né, alguém que estava se modificando, mas se modificando para melhor, né? Quantas vezes a pessoa, isso eu acho que o Evangelho e as páginas que a gente lê são muito claros, né? E quando a pessoa se aproxima verdadeiramente, né, dos princípios cristãos, dos princípios, ela passa a ser menosprezada quase sempre pelos que a cercam, né? Isso parece que é uma... Por quê? Porque isso vai mexer com uma série de coisas, né? Como Jesus já falava, aí irmão, né, vai desconhecer irmão, vai, né? Então, mexe com coisas dentro do entorno que as pessoas ainda não querem se desfazer. Nós, né? Não queremos, ainda temos resistência em abandonar, né? Essas visões equivocadas, né? De classe social, enfim, e de uma porção de outras coisas. Então, ela fala, olha, é humilde, meiga, inteligente, generosa, como sempre, Lívia, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares. É como se ela tivesse se rebelado, né, contra a sociedade, tivesse, enfim, e não consegue enxergar, né? É uma coisa que não é fácil, né, para a pessoa enxergar essa mudança como uma mudança positiva, né? Uma mudança verdadeira e positiva para melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, para mim, o que ficou aqui é o que os espíritos sempre nos colocam, que se pegar a cruz e seguir Jesus vai culminar em desprezo, né, em abandono, porque nós ainda, né, caminhamos muito lentamente, né, nessa seara, né? Mas podem falar vocês aí. Porque, Glorinha, olha só, elas eram parceiras. Antes da Lívia ir para a Palestina, elas eram amigas íntimas, eram parceiras. Elas tinham o mesmo respeito pelos deuses. Lembra que ela vai falar: ah, faça uma oferenda, eu já fui fazer oferenda a deusa tal, a deusa qual, não sei o quê. Ou seja, tinham aquela veneração pelos deuses, pelas tradições. Aí, de repente, volta uma Lívia, que continua sendo inteligente, amorosa, generosa, tudo isso a mais, mas que não dá menor valor para essas tradições que a outra coloca em primeiro plano. Então, a partir dali, a Lívia perde o crédito com ela, porque ela poderia dizer, não, uma pessoa tão amorosa, tão desprendida, ela não faria isso, ela não trairia. Ele Tratar poderia todos com igualdade, dizer, com fraternidade, com é um fraternidade,
Uma pessoa desse tipo não faria isso. Você realmente deve estar equivocado. Mas ela não, porque naquele momento é como se a Lívia, de uma certa maneira, traísse as tradições e aos amigos, porque deixou de ser solidária com eles naquelas questões. É aquilo que você falou. E é por isso que Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada, que iria voltar filho contra pai, sogra contra nora, etc. e tal. E é por causa disso, porque aquele que abraça verdadeiramente o Cristo, ele reconhece os valores reais e importantes e joga para o alto tudo aquilo que é supérfluo e superficial Exatamente. e passageiro. E aí os outros que ainda estão agarrados àqueles valores dizem que você enlouqueceu, não é? Vão dizer que aquela pessoa enlouqueceu e se voltam. E aí a gente vê, às vezes, na reunião mediúnica, quantos espíritos vêm que se tornam verdadeiros líderes da treva, combatendo todo o movimento cristão, porque o Cristo lhes roubou as pessoas que eles amavam. E quando ele fala roubou, é porque uma esposa, uma filha do coração, largou tudo para abraçar os preceitos evangélicos e muitas vezes acaba perecendo no circo ou coisa dessa natureza. E esse espírito é capaz de ficar mais de 2000 anos numa sanha enseguecida para combater o movimento do cristianismo, porque ele é que tirou a felicidade dele. Então, uma pessoa não consegue entender que não tirou a felicidade. O outro acordou e você não acordou, né? Então, essa questão é bem, bem importante. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Então, eu vou pedir a Glorinha para cantar a música. Você fechou o som, Glória? Nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando. Nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida. Que Deus te ilumine com quem estejas seguindo. Nosso Senhor no que fizeres tu. Desculpa. Peço a Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus
angustioso, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Sandrinha, quer fazer a prece para mim? Eu estou toda hora tossindo. Vamos então, queridos amigos, unir os nossos corações nessas vibrações amorosas que já estão aqui em nosso ambiente, auxiliando-nos a ver mais longe, a sentir a vida de uma forma diferente. Aqui estamos, Mestre amado, para agradecer as virtudes que descem dos céus continuamente. E nós, muitas vezes, desatentos, Senhor, rebeldes, desconhecemos ou fazemos por desconhecer, Senhor, essas virtudes, essas bênçãos que caem sobre nós. Hoje, Mestre, estamos aqui com esta proposta de vida diferenciada, é verdade, a passos muito lentos, muito curtos, Mestre, mas te buscando, acordados para esta realidade. Ampara-nos, Mestre amado, e leva deste ambiente em que nos encontramos as vibrações de amor, de refazimento para tantos, Senhor, que sofrem, choram neste planeta. Abençoa os lares, Mestre, célula primeira para todos nós. Fortalece cada um, Senhor, para que possamos seguir firmes diante das dificuldades, mas, sobretudo, na certeza de que Tu não nos desampara nunca. Obrigada por tanto e guarda-nos, Senhor. Muito obrigada mais uma vez aos mentores, aos nossos anjos guardiães, aos espíritos familiares que se aproximam de nós nesses instantes. Graças a Deus.